Olá, seja bem-vindo ao canal Atos do Luiz. Eu sou o Luiz e hoje nós vamos ver a nossa 11ª lição dos investigadores da Bíblia. Nós temos falado aqui sobre salvação, de que nós somos salvos em Jesus, e hoje o nosso tema é esse aqui, ó, uma nova pessoa em Cristo. E para ilustrar isso, eu gosto de pensar na história daquela mulher que foi surpreendida em adultério. Né? Esses homens acharam ela estava cometendo adultério, eles trouxeram ela até Jesus e eles falaram para Jesus isso: ó, ela foi pega em adultério e a lei nos manda que essas mulheres sejam apedrejadas. Quando Jesus estava ali, a Bíblia diz que ele estava escrevendo no chão, né, quando eles trouxeram ela. Ele continuou escrevendo. Esses homens insistiram com ele. E aí Jesus falou assim: que atire a primeira pedra nela, aquele que não tiver cometido pecado. E a Bíblia fala que todos, acusados pela própria consciência, foram se retirando, foram embora, porque todos já tinham cometido pecado. Fala que só ficou a mulher e Jesus. Talvez até os discípulos de Jesus tenham ido embora, naquele momento. Mas fica a mulher e Jesus. E aí aqui, esse é o nosso foco, né? A mulher ali diante de Jesus, Jesus continua escrevendo no chão. Quando todos vão embora, ele olha para ela e pergunta assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém. E aí Jesus responde: nem eu tampouco te condeno. Isso aqui é salvação. Jesus salvou aquela mulher e não condenou ela por causa daqueles pecados. E ela realmente era pecadora, assim como nós realmente somos pecadores. Ele não condenou ela. Isso é salvação. Se ele dissesse para ela: ó, agora vai embora, né, vive a tua vida, isso seria só a salvação, mas ela não seria uma nova pessoa em Cristo. Além da salvação, é necessário que a gente tenha uma nova vida agora em Jesus. Então Jesus disse para ela: eu não te condeno, vá e não peques mais. Esse não peques mais é desenvolver a nossa salvação. Então, quando eu venho para Jesus, eu venho do jeito que eu estava lá vivendo no mundo. Ele me limpa, ele me purifica, ele me salva. E agora eu não posso viver mais a vida que eu tinha antes. Se eu tinha uma vida antes de vícios, de pecados, de desobediência a Deus, agora que eu fui perdoado, eu não posso viver mais dessa maneira. Eu não posso continuar achando assim: não, Deus ele vai me perdoar mesmo eu continuando pecando. Mesmo que eu continue pecando. Eu não posso pensar dessa maneira. Eu preciso agora ter uma nova vida em Cristo. Eu preciso ser uma nova pessoa. Tá? Então a gente vai dar uma olhada no material e estudar um pouquinho sobre isso. Antes de encontrar a Jesus, Deus me via dessa maneira aqui. Ó. Ele me via como um pecador. Eu era pecador por alguns motivos. Tá? O principal motivo é porque eu herdei o pecado original de Adão. Eu sou descendente de Adão. E depois que Adão pecou, toda a humanidade foi sendo produzida com esse pecado original. Foi sendo produzida como a forma desse Adão pecador, caído, contaminado. O homem deixou de ter a semelhança de Deus. Ele deixou de ter aquela glória que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Agora ele nasce à semelhança de Adão, que é um homem caído, um homem pecaminoso. Então quando Deus me olhava antes, ele me via dessa maneira aqui, ó. Antes de Jesus ter me salvo, resgatado a minha vida, Deus me via dessa maneira, como um pecador. E quando ele me via dessa maneira, eu estava condenado. A lei de Deus é que me diz que eu sou pecador, e pela lei todo pecador deve morrer. A lei diz que aquele que comete pecado tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Então, por ser um pecador, eu ia receber como consequência a minha morte. E aí nós podemos pensar: como que Deus me livrou dos meus pecados? E aqui embaixo está a resposta. Nós sabemos que Deus nos livrou dos nossos pecados, colocando os nossos pecados sobre Jesus na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele tomou o meu lugar. Ele foi o meu substituto. Agora, na época da Páscoa, a gente celebra a Páscoa de Jesus. E a Páscoa antes da morte de Jesus foi a Páscoa lá quando o povo saiu do Egito. O povo de Israel saiu do Egito. Eles eram escravos lá. Deus mandou Moisés como um libertador. Moisés ia resgatar o povo de Israel e tirar eles do Egito.
Só que o faraó não quis deixar. Então o que Deus fez? Deus enviou 10 pragas para que essas 10 pragas destruíssem o Egito e assim o povo pudesse sair de lá. Mesmo assim, né, o faraó foi resistindo a cada praga. Na 10ª, que é a última, foi a morte dos primogênitos. E aí Deus deu uma orientação. Toda a família em Israel deveria pegar um cordeiro, um cabrito ou um cordeiro, de 1 ano, sem defeito. Eles iam sacrificar esse cordeiro e iam assar, iam fazer um churrasco dele. E aí toda a família iria comer naquela noite ali, que seria a noite da Páscoa. O sangue desse cordeiro que foi morto deveria ser passado na porta, do lado de fora, nos umbrais, ali, né, no marco, né, na porta do lado de fora. O Senhor, Deus, ele enviaria ao Egito um anjo de morte, à meia-noite. E esse anjo de morte, ele iria passar nas casas, e a casa que não tivesse o sangue na porta, ele iria entrar e matar o primogênito de cada família. Tá? Na casa que tinha o sangue, significa o quê? Significa que alguém já morreu naquele lugar ali. Então aí o anjo não precisaria entrar. Então, quando Jesus veio e morreu no nosso lugar, ele estava relembrando essa Páscoa que tinha acontecido no Egito. A Páscoa do Egito, ela aponta para a Páscoa de Jesus, aonde alguém vai morrer no lugar de toda a humanidade. Jesus morreu no meu e no teu lugar. Ele morreu no nosso lugar, ele foi nosso substituto. É interessante que a Páscoa é libertação do povo de Israel lá do Egito. Quando chega a Páscoa de Jesus, nós temos o Barrabás preso. E aí era costume libertar um prisioneiro, por causa dessa libertação lá do Egito. Nesse dia, eles tiveram que escolher entre Barrabás e Jesus. Né? E nós sabemos que quem foi liberto foi Barrabás. E Barrabás, o nome significa, né, o nome dele significa mais ou menos filho de alguém. Então, ou filho dos homens, né? Quando Jesus morreu, ele morreu no lugar do filho de alguém, que somos todos nós. Todos nós somos o filho de alguém. Jesus foi o nosso substituto até nisso. Né? Quando ele tomou a cruz, ele morreu no lugar do filho de alguma pessoa. Para quê? Para que nenhuma pessoa precise mais morrer eternamente. Viver eternamente separado de Deus. Não, Jesus tomou essa condenação sobre ele. E aí os nossos pecados foram colocados sobre ele quando ele estava lá na cruz. Tá? Ele recebeu toda a condenação que estava sobre nós, todo o pecado. E nós temos até, vou mostrar exemplos aqui de pecados que estavam sobre Jesus. Aqui, né, a gente tem alguns exemplos. Então tem traição, ódio, orgulho, mentiras, falar mal com os pais ou professores, roubar, brigar, maus pensamentos, desobediência, falar palavras feias, tudo isso é pecado, né? E o principal, né, é não fazer a vontade de Deus. Esse é o principal pecado. Então eu não posso fazer nada que Deus não queira que eu faça, ou que não tenha me orientado a fazer. Né? Eu não posso agir por mim mesmo, porque quando eu venho para Jesus, Jesus fala que quem quiser vir após ele, a si mesmo se negue. Então quando eu venho para Jesus, eu preciso negar a minha vontade, negar a minha própria vida. Eu preciso abrir mão dela para que agora ele viva no meu lugar. E lembrando que ele é o meu Senhor 2 vezes. A primeira porque ele me fez, a segunda porque ele me comprou por um alto preço. Será que eu tenho algum direito de dizer alguma coisa para Deus? Será que eu posso dizer, Senhor, eu determino que tal coisa vai acontecer na minha vida? É Ele quem controla, é Ele quem guia, é Ele quem conduz a minha vida. E quando algo acontece na minha vida, é a soberania dEle, decisão dEle. Porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se eu amo Ele, todas as coisas vão cooperar, mesmo as coisas más. A gente pode olhar para Jó e ver tudo que ele passou, mas tudo que ele passou de dificuldade fez o quê? Fez com que ele abrisse os olhos e enxergasse a Deus. Ele passou a conhecer o Deus dele de verdade, através das coisas que ele passou. Assim também o Filho de Deus. A Bíblia fala que Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. E nós? Nós queremos ser aperfeiçoados? Queremos ser iguais a Jesus? Bom, aí Jesus nos diz que na vida nós vamos ter provações, tribulações, a gente vai passar por aflições. É natural isso, faz parte da nossa vida. As pessoas que não conhecem a Jesus, elas passam também por tribulações. Nós passamos para ser aperfeiçoados.
Então, a aprovação, ela tem um objetivo, ela tem um fim. Ela vai me levar a ser uma pessoa perseverante, uma pessoa que crê em Deus. E aí eu posso lembrar dos amigos de Daniel. Quando eles iam ser jogados na fornalha, eles disseram assim, ó, que o Deus deles era poderoso para tirar eles da fornalha. Mas se Deus não quisesse tirar, eles iriam morrer, mesmo assim acreditando em Deus. Esse é o tipo de fé que nós precisamos ter. Uma fé que confia e crê em Deus, independente das circunstâncias. Pode acontecer coisas terríveis comigo, mas eu preciso continuar crendo em Deus. Pode chegar ao ponto de eu perder a minha vida, sendo perseguido, torturado, oprimido aqui nessa terra. Mas eu serei bem-aventurado lá no céu, porque aqueles que suportam tais coisas agradam o coração de Deus. É da vontade de Deus que a gente passe por essas coisas, porque assim nós somos testemunho ao mundo de que existe um Deus soberano sobre todas as coisas. Jesus, ele fez um transporte com a gente. Então, olha só, eu estava antes na família de Adão e eu fui transportado para a família de Cristo. Eu fazia parte antes do império das trevas e fui transportado para o reino do Filho do seu amor, né, para o reino da luz. Então, em Adão, eu tinha o pecado na minha vida, eu era uma criatura, porque eu fui criado por Deus, mas eu tinha a morte como consequência de todo o meu pecado. Agora em Jesus, eu deixo de ser criatura e me torno um filho de Deus, porque todos quantos o receberam, né, receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu somente sou filho de Deus quando eu recebo a Jesus. Aquela história de que todo mundo é filho de Deus, ela não é verdadeira segundo a Bíblia. Eu preciso receber a Jesus para ser filho de Deus. E o receber a Jesus não é assim, ó, dizer que eu gosto dele. Muitas pessoas dizem que gostam de Jesus. Mas quando eu recebo o Filho de Deus, ele muda a minha vida. Tem aquela musiquinha do Zaqueu que fala, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Então Deus quer vir para a nossa casa e ele quer abalar ela por completo. Muitas vezes ele vai ter que derrubar a casa para construir uma nova na nossa vida. E nós precisamos deixar o Senhor fazer isso. Por quê? Porque ele é soberano, ele sabe o que é melhor. E ele sabe que se construir sobre aquela casa que está lá, né, meio capenga, ele sabe que ela não vai prevalecer, ela não vai permanecer, ela vai cair. Então ele precisa algumas vezes derrubar por completo e construir tudo de novo. Agora em Jesus eu tenho o perdão dos meus pecados. Eu fui perdoado e aí eu não tenho mais a morte como uma consequência. Agora eu tenho a vida eterna. A vida eterna é o primeiro presente que nós ganhamos quando recebemos a Jesus. Nós vamos até Ele e Ele já nos dá a vida eterna. E a vida eterna é interessante, é como se fosse uma semente plantada em mim. Mesmo que eu morra, eu vou viver. Né? Mesmo que a minha casca seja quebrada, eu teria a vida eterna e vou ver ela para sempre do lado do Senhor. Amém? E aí, para finalizar, né, nós podemos pensar quem nós somos agora. E aqui algumas dicas, né? Eu sou um filho de Deus, daí eu tenho o perdão dos meus pecados, eu sou uma pessoa nova em Cristo e eu sou uma pessoa em quem Cristo vive, tá? Uma pessoa nova em Cristo, uma pessoa em quem Cristo vive. Se Cristo vive em mim, eu não posso mais viver na prática do pecado que eu vivia antes. Eu não tenho como, né? Se Jesus habita no meu corpo, como eu vou continuar na prática do pecado? Então essas coisas precisam cada vez mais ficar longe de mim. Não é do dia para a noite. Né? Nós vamos aprendendo a cada dia a viver uma nova vida em Cristo. A cada dia eu vou aprendendo, isso é bom, isso não é bom. O Senhor vai me ajudando com isso. E a cada dia eu vou ficando mais parecido com Ele. Por quê? Porque Jesus habita em mim. Através do seu Espírito Santo, Ele vem morar em mim. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela diz, né, que se o Espírito Santo vem morar, o Pai e o Filho vêm junto. Então eu tenho a Trindade habitando dentro de mim. Como é que eu vou continuar pecando se a Trindade habita em mim? Não tem como. Para finalizar, nós temos esse versículo, né, que diz que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Então agora em Cristo eu sou essa nova criação. Lembra da casinha que eu comentei? Essa casinha foi destruída e foi feita uma nova, feita por Deus.
Agora eu tenho uma nova vida que vivo através dele, por meio dele, para ele. E ele vive através de mim. Então agora Jesus, ele pode continuar realizando os seus feitos aqui na terra através da minha vida. Só que cada vez mais eu preciso negar a mim mesmo, abrir mão das minhas vontades e deixar que o Senhor governe. E antes que você pense assim, mas que coisa triste isso, né? É a coisa mais maravilhosa que existe, quando o Senhor governa a nossa vida. Quando Ele comanda e quando a gente vê a mão dele agindo em todas as coisas ao nosso redor. Isso é tremendo e é um privilégio de poucas pessoas. Não são muitas pessoas que entregam sua vida por completo ao Senhor, né? Que deixam o Senhor tomar 100% do controle. Né? Se tu fosse avaliar a tua vida, quantos por cento tu já entregou ao Senhor? Qual é o percentual? Quanto que o Senhor domina da tua vida, dos teus sonhos, dos teus projetos? Ele precisa dominar 100%. Você precisa ser 100% dele. Amém? Se você está gostando desses vídeos, né, que você possa se inscrever aqui no canal, né, ative ali o sininho, coloca seus comentários de estudos que você quer ver, de materiais que você precisa aí para crescer na fé. O objetivo aqui do canal é ajudar você a estudar a palavra, a amar a palavra e a pregar ela também, tá bom? Então aqui na descrição do vídeo você vai encontrar alguns materiais que pode baixar. E na 12ª aula nós teremos um certificado para aqueles que concluíram as 11 primeiras, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e que nós possamos nos ver no próximo vídeo.